Então, vamos começar essa noite. Eu agradeço a presença de todos, porque, para mim, vocês são a família espiritual que eu tenho. Aquela em casa é consanguínea. Cadê meu pai, minha mãe, meu irmão, minha mulher? Cadê? Aqui não estão. Então, vou pedir o Valdemir para fazer a prece inicial. Todos nós juntos, né, vamos agradecer a força criadora, a Deus, né, pela bênção da vida, a Jesus, nosso modelo e guia, por todas as lições que nos transmitiu, e que na noite de hoje alcancemos, né, aquilo que viemos aqui buscar: o equilíbrio moral, o equilíbrio espiritual, a força física também, né, por que não? E ao mesmo tempo vibrarmos por toda a humanidade. Que cada um dos irmãos, dentro dos seus merecimentos, possa estar recebendo essa mesma paz, essa mesma força, né, física, moral e espiritual, e que haja, assim, tudo de bom, né, em nossas vidas, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos mais uma vez. Então vamos lá, estamos no livro Amorosidade, a cura da ferida do abandono, a lição 11. Deixa eu dar uma limpeza aqui nessa lupa aqui, está um pouco embaçada. Gozado, a leitura eu estou lendo desde segunda-feira, segunda ou terça. Essa semana, já vem o aviso, eu não me preparo, e na semana eu acabo assinando atestado de incompetente, de uma opção de coisas infelizes, né? Mas o bom é que a vida é eterna, tu tem tempo para aprender, né? Faz parte do progresso. Então, lição 11, a ansiedade pode ser um sintoma de relacionamentos tóxicos. Eu discordo um pouco, mas vamos ouvir aqui o que a irmã Dufour coloca, né? Que, na verdade, no relacionamento, eu é que sou tóxico. Eu é que não sei diferenciar, e é a ignorância que faz isso, né? Então, vamos lá. A ansiedade é um transtorno que acomete multidões no mundo inteiro. Uma doença cujas causas são múltiplas e algumas vezes de difícil diagnóstico, além de fatores orgânicos circunstanciais, genéticos e sociais. Existem componentes energéticos na formação de quadros de ansiedade. O componente emocional principal, mas não o único presente nessa dor, é o medo, seja de que for, que altera significativamente o campo da aura e do duplo etérico. Eu botei lá no grupo ontem à noite, viram? A diferença entre perispírito e duplo etérico. Eu acho que teve um dia aí que o pessoal fez essa pergunta, né? Foi aí, quer dizer, está ali bem colocado ali, aí já vê que esse duplo etérico é a energia que a gente trabalha aqui encarnado. O componente emocional principal, mas não, aqui eu li, duplo etérico. Portanto, a ansiedade é produtora de um campo de energias e determina uma frequência na qual você passa a viver. Então, é o molde energético e o campo de energia vital, que une o espírito ao corpo físico. Então, no caso, esse duplo etérico, né? Um dos comportamentos mais frequentes... E outra coisa, ele fala que a dor é que transmuta, que muda muito esse duplo etérico. É interessante que a dor é necessária para a nossa transformação, e aí as respostas dos ascensionados é necessária para aquele que precisa de segurança, para aquele que não acredita em si, para aquele que tem uma porção de situações que ele não domina e acha que o externo é que vai criar aquilo para você se assentar, para você se segurar. Então, a dor é a única forma de nos mostrar uma realidade, sem ter potência nenhuma,
porque a gente ignora isso, entra nesse mundo cartesiano do plano físico e ignora esse autopoder, esse Deus que habita dentro de nós. Então, a dor é necessária para esses agentes. Então, aquele que já tem essa autossuficiência, não digo nem intelectual, e sim essa maturidade espiritual, esse empoderamento de que eu sou Deus, esse não precisa da dor. Mas se a dor está ali, ela tem uma mensagem muito interessante. A dor traz a felicidade? O caminho da dor é a dor. O caminho da felicidade é a felicidade. O caminho da tristeza, da alegria, é ele próprio. Então, a gente tem que entender essa situação se formando e se conscientizar. O que é se conscientizar? Sair da periferia e ir para o centro, do aqui e agora. E se empoderar desse Deus que habita em nós, co-criando coisas melhores ali na frente. Mas a gente ignora isso e entra nessa vitimização e se coloca nesse mundo físico aqui como coitadinho, o abandonado, o sem pai, né? Um dos componentes mais frequentes para gerar esse campo vibracional é o de ultrapassar seus limites de resistência com relação à quantidade de forças que sua vida mental pode suportar. Esse limite pessoal, ao ser ultrapassado, passa a gerar um estado de obesidade energética, que nada tem a ver com obesidade física, no qual você carrega energias que não lhe competem e não são úteis ao seu caminho de evolução espiritual. Essa gordura energética aí, no caso, são responsabilidades que não são nossas e a gente assume. Eu tenho um problema de blindar a minha esposa, de ir sozinha ao trabalho, e às vezes eu até fico meio chateado com a situação, mas fui eu que criei. Se ela pediu, foi de uma forma bem indireta e tal, mas eu é que crio uma situação e depois eu me perturbo porque eu levo sempre. Quer dizer, eu sou maluco? Eu que crio o negócio e depois eu estou reclamando do negócio? Então, são situações que a gente cria para blindar ou a quem a gente gosta, ou para blindar situações que eu tenho medo de perder, mas na qual é exatamente essa dúvida de que eu não cocrio, as coisas vêm por acaso ou por intermédio de terceiros. Não tudo é de acordo com o que eu estou jogando para o universo. E muitas das vezes o que eu estou jogando para o universo eu nem sei. Vamos continuar aqui. Nos chamados relacionamentos tóxicos, isto acontece com mais frequência com relação a este sobrepeso energético. Por isso que eu falei que o relacionamento tóxico sou eu que crio, sou eu que sou tóxico, porque eu estou me deixando envolver numa situação que depois me perturba. Eu estou criando situações ou dando aceito de situações que depois me perturba. Você tem lá o direito de falar, não vou fazer, não, eu não quero, e pronto. Agora, aquele lado de bajulação e até de prostituição, de corrupção nosso, de fazer, ela vai ficar chateada comigo. Ele depois pode não me ajudar naquilo que eu quero ali na frente. A gente cria uma porção de barganhas, projetando essas barganhas para frente e faz o que não tem ainda suporte para fazer, ou harmonia, por essa prostituição ou corrupção do que vai ganhar ali na frente. Mas o tóxico não é o outro, o tóxico sou eu, que eu não estou sabendo me posicionar. E essa posição dá uma dor de cabeça, né? Com relação a este sobrepeso energético, podemos buscar recursos para ampliar nossas reflexões em O Livro dos Espíritos, na questão 633.
Está dizendo, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Vou repetir, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitas. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Então é viver com moderação, discernimento, autocontrole, né? Todos os excessos criam registros energéticos na aura e no duplo etérico. Então, todos os excessos, estabelecendo frequências que, por sua vez, criam efeitos indesejáveis na saúde vibracional do ser, atingindo outros corpos sutis, como o perispírito e corpo mental inferior. Essa obesidade ou excesso energético nos relacionamentos tóxicos ocorre quando você puxa para si as responsabilidades e os problemas que são dos outros, que compete aos outros resolverem. A chave que abre a porta para esse comportamento é a culpa. Nos relacionamentos humanos, a culpa é a maior vilã de energias que pode existir. Medo e culpa formam uma dupla implacável no tema ansiedade. Aquela pessoa que chama de amor a atitude de se preocupar demais e viver as dores e os problemas dos outros é uma candidata potencial a viver ansiosa, porque vai entrar no campo energético de alguém e traz de lá um farto material que vai pesar muito na estrutura organizadora de sua aura e do seu duplo etérico. Vai carregar o que não lhe pertence e nem precisa. O resultado dessa sobrecarga é um estresse vibracional, cujo nome é ansiedade. A ansiedade, por essa perspectiva, pode ser considerada como um elemento de estresse, porque gera sacrifício e esforço demasiado, ocorrendo o risco de comprometer a saúde mental e também orgânica, né? A chamada psicossomática. Não é assim como as leis da física? Se você constrói um alicerce para suportar 3 andares, o que acontecerá se erguer 20 andares nesse alicerce frágil? Será uma sobrecarga que poderá arruinar a construção. Os alicerces emocionais de cada pessoa também se organizam dentro de um limite. Se você passa a consumir e a se alimentar de forças que não lhe pertencem, cria uma pressão em sua estrutura pessoal. Esse comportamento gera mães ansiosas que carregam culpas terríveis a respeito da educação de seus filhos e não têm ciência da origem desses sentimentos. Pais ansiosos porque não sabem se vão conseguir responder pelo bom futuro do filho ou porque seus filhos seguiram rumos diferentes do esperado, mesmo tendo sido oferecido a eles os melhores exemplos e condições. São as mulheres que não se sentem boas o suficiente para seus parentes e querem carregar todos nas costas. São as mães que se acreditam responsáveis por gerenciar o sentimento do seu grupo familiar, sem perceberem o sentimento de prepotência por trás de suas condutas. Esposas submissas
que desejam agradar o marido a qualquer preço para não o perder, maridos inseguros que se autoflagelam com a desconfiança sobre a conduta da esposa e gastam doses elevadas de energia para controlar a relação. Enfim, o efeito disso tudo é uma ansiedade espantosa, galopante. Então a gente vai voltar a essa situação do medo, né? Ele é necessário para essas pessoas que querem segurança, querem uma porção de situações para ficar no comando, para direcionar. E aí eles acabam entendendo que o medo vai vir para eles se situarem, sair dessa prepotência de tomar conta da vida dos outros e entender que ele veio aqui para a autorreforma. Então, o autoconhecimento tem uma necessidade muito grande da autoanálise. E lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho cria ali uma mecânica que ele fazia da autorreflexão toda noite. Os ascensionados põem que você parar, fazer a reflexão mental é meio complicado. Porque a mente, ela não quer te destruir. A mente é você, mas ela teve no comando a vida toda. E ela tem essa necessidade por direito, né, adquirido, por estar tanto tempo ali, você botando ela como a organizadora. E aí, essa tua consciência que quer agora uma forma mais holística de ver e de atuar, a autoanálise escrita é muito melhor. Só que a gente tem que ter uma percepção muito grande que tanto a mental também acontece, mas ele falou que a escrita é pior. Você cria, sabe, também, por causa dessa mente, sonolência, coceira, pigarros, situações, para você não dar sequência àquilo. Então isso aí é uma blindagem desse teu eu inferior querendo não expandir o eu superior. Autossabotagem? É uma autossabotagem. Então a gente tem que entender, e ele fala, esse negócio do diário não é coisa de mulher, não. Tem que ser todo mundo, homem, mulher, vai lá à noite e anota o que se passou no dia. Reflete sobre aquilo ali, para você entender de forma mais ampla essa autoanálise tua e cada vez ampliar esse autoconhecimento. Então, ele dá uma ideia, essa ideia de fazer a parte escrita, né, como uma coisa fundamental para a gente que está engatinhando nesse caminho do autocontrole, autoconhecimento. Né? Carregar o campo energético das pessoas que você ama não é amor, é doença. A noção tóxica do amor, no qual faço tudo o que for preciso para você, ou eu te amo muito e quero lhe agradar sempre, são produtoras de quadros graves de dor emocional. O amor verdadeiro tem muito mais a ver com desagradar do que com agradar, como diz, não na hora certa do que abaixar a cabeça, suportar o que não é sadio e esmolar por migalhas de atenção e afeto. Além disso, essa obesidade energética gera cansaço físico, perda de vitalidade mental e física, insônia, dores musculares generalizadas ou localizadas, em função dos bolsões energéticos que se instalam, infecções urinárias recorrentes, quadros emocionais severos de depressão e vários outros quadros de doenças psíquicas e físicas. Nesse caso, o tratamento de ansiedade passa por identificação de qual perfil emocional é
o gerenciador desse tipo de relacionamento de sobrecarga. É isso aqui, a gente também vai ver também qual é o gatilho, porque às vezes você sabe, quando eu estou com a minha mulher, eu sempre parto para o lado agressivo, mas eu parto para o lado agressivo porque eu alimento a agressividade. E aí, ali quando tem uma pessoa que eu sei que eu vou me empoderar, eu acho que eu sou mais forte, eu acho aqui, eu é que mando. Então ali, às vezes, esse empoderamento agressivo, às vezes é o gatilho para começar a discussão. Porque com o meu patrão eu não falo assim. Com aquele cara fortão lá da rua eu não falo assim. Mas com a minha mulher em casa, com meus filhos, com aquele cara na rua que eu peço para ele lavar o carro, varrer a minha fachada, aquele eu falo assim. E eu tenho que entender isso, né? E o interessante nesses bolsões energéticos é a gente entender que eu sou o construtor, eu sou o escritor da minha vida. Isso parece até uma mensagem filosófica, poética, mas é uma verdade que a gente agora está começando a tatear essa realidade. Então, eu escrevo a minha vida. Eu tenho que entender todos esses pormenores para eu cocriar coisas melhores ali. Vamos dar continuidade aqui, que... E agora, onde... Física. Nesses casos, o tratamento de ansiedade passa... foi aqui embaixo. Quase sempre ele é perceptível em pessoas muito carentes, dependentes emocionais, exigentes, controladoras e perfeccionistas. É aquilo que eu dei o exemplo, né, da segurança, de controlar, para aquele que não acredita em si mesmo, para aquele que não acredita que o universo é abundante. O medo consegue fazer eu cair nessa realidade, porque se não tivesse ele, eu ia ficar na mão do palhaço. Eu não ia ter essa sensibilidade ou essa necessidade de transformar esse quadro, de modificar esse quadro. Eu ia ficar ali sendo o agressor, eu ia sair lá no Jornal Nacional que eu matei a minha mulher de tanto da bordoada, de eu fiz isso com meu filho, fiz aquilo com um rapaz na rua. Então, quer dizer, a gente vê aqueles escândalos nas televisões e a gente tem que entender, se eu não trabalhar o meu autoconhecimento, o meu autocontrole, eu posso chegar sim a ser aquele cara lá, que jogou o filho da janela, que fez isso ou fez aquilo, que aquilo ali é um estado de estresse e de incoerência do autocontrole. Ele não jogou o filho porque queria, ele não matou de tanta bordoada porque queria. Não, ele se deixou se envolver e aquilo foi tomando conta, né? Cada caso é um caso que tem que ser avaliado individualmente para a organização de um plano de tratamento apropriado. Você não renasceu com condições pessoais para dar conta da energia alheia. Amor não é isso. Amor é você cuidar da sua energia, preservá-la de gastos desnecessários, manter seu equilíbrio e estar sempre pronto para dar ao outro aquilo que pode ser útil e não para carregar o que nem o outro sequer sustenta. Então, a gente tem que entender como eu posso, como é que eu vou dizer, mudar essa criação agradável. Eu tenho que primeiro entender que a transformação é simples. Eu entendendo que transformação é simples, isso muda muitas vertentes que eu construí em crenças que no mundo é normal, que o mundo é assim mesmo, que a gente nasceu para
para levar cacetada, que o mundo é cruel, e a gente vai adotando isso porque a gente vai se afundando nessa ignorância espiritual. Fora da caridade não é salvação, que é tão mal interpretada, né? A caridade é você trabalhar, sabe, essa energia em você. É amar o teu neto sem você ter até teu filho. Porque quando você construir um mundo agradável para você, o teu filho, o teu neto, a tua família vai estar ali dentro. Então, viver numa ignorância, levar no lado da vitimização, faz você não entender que o mundo, essa transformação é fácil. Como é fácil? É penosa para você desintoxicar aquele mundo de crenças que você recebeu a vida toda e agora entender que eu sou o criador do meu futuro. Eu posso modificar tudo aqui na minha vida. É só eu estar antenado, centrado no aqui e agora. Entender qual é a energia que está vibrando dentro de mim. Eu estou ansioso por quê? E aí, se eu não sei de imediato, sento no meu banquinho, na minha cadeirinha e vou lá fazer meditação. Não para pensar na vida dos outros. Por que eu estou ansioso? Aonde está criando essa ansiedade dentro de mim? É no coração, é na mente, é ali, é aqui? E conversar comigo mesmo. Por que está assim? Por que está assim? Por que está assim? E vai vir a resposta. E ali na resposta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me modificar. Então a divindade que habita em mim, que reconstrua outra realidade dentro de mim, que eu possa trabalhar uma coisa mais desapegada, mais confortável, mais amável com o meu coletivo, mas sabendo que no automático, naquela conversa fiada, ali sou eu. Aqui no centro, aqui não sou eu. Aqui eu estou todo blindado de gente boa, do cara que estudou, leu e está falando as verdades. Não, aqui não sou eu, aqui eu estou maquiado. O meu é quando estou na roda de amigos, medo é quando estou em casa, que minha mulher está lá, meus filhos estão lá, e eu acho que eu é que mando. Então, ali que a gente tem que entender, é no automático que a gente entender que nós somos o automático. Aquele cara centrado e tal, muitas das vezes não é o automático, é o forjado, que amanhã vai ser o automático. Coisa sempre assim. Então, a gente tem que ter essa noção bem clara e saber a transformar, e botar na cabeça, a transformação é fácil. Não é difícil, mas tem que trabalhar o autocontrole, o autoconhecimento com a autorreflexão. Então vamos finalizar isso aqui. O amor de verdade não gera ansiedade, gera equilíbrio, paz e harmonia. E mesmo que haja algum nível de ansiedade, é razoável pensar que, em doses suportáveis, ela possa fazer algum bem, desde que seja a respeito daquilo que lhe pertence e que é de sua responsabilidade. Que assim seja. Espero que todos tenham entendido, que eu achei a leitura demais. Então vamos ao Filosofia da Mediunidade. Deixa eu ver aqui qual é a mensagem do Livro dos Médiuns. Quinta. Então vamos iniciar aqui no Livro dos Médiuns. Estamos na pergunta 223, da segunda parte do capítulo 19. 223, subpergunta quinta. Vamos ver, está aqui. Quinta, as comunicações que provêm do espírito do médium são sempre inferiores a que possam ser dadas por outros espíritos? Legal a pergunta, não. Entenderam todo mundo a pergunta? Não. Vou responder aqui. As comunicações que provêm do espírito do médium são sempre inferiores a que possam ser dadas por outros espíritos? Sempre não, pois um espírito que não
que não o do médio pode ser de ordem inferior a deste, e então falar menos sensatamente. É o que se vê no sonambulismo. Aí, as mais das vezes, quem se manifesta é o espírito do sonâmbulo, o qual não raro diz coisas muito boas. Então vamos agora ver o Miramês aqui, que ele vai dar uma amplitude aqui no que foi lido, né? Hoje eu pensei até que eu ia demorar muito, a coisa está indo até rápido, né? Tem discussão, né? Pô, tem que estar aqui o Erlei e Dona Denise de qualquer jeito. Vamos ter que fazer aqui um abaixo-assinado para eles voltarem. Dona Denise, Erlei. Então, estamos no Filosofia da Mediunidade, ditado pelo Espírito Miramês e psicografado hoje, Espírito, né? João Nunes Maia. Espírito desencarnado, né? João Nunes Maia. O título é, capítulo 3, o título é As Comunicações, alusivo a essa pergunta que a gente leu agora. As comunicações. A superioridade das comunicações depende da classe do espírito, seja encarnado ou desencarnado. O espírito do sonâmbulo, sendo elevado, é claro que fala de coisas elevadas. Pode, em raros casos, ser ele de ordem superior, mais elevado do que certos espíritos que se comunicam com os médiuns. É o exercício do intercâmbio que assusta a uns, mas alegra a muitos, por sentirem que a vida continua depois do túmulo. É interessante esse que assusta alguns, alegra, faz lembrar a primeira sessão mediúnica lá. Apavorado. E eu fiquei até assim, eu achei graça, na hora eu fiquei ali, né, com aquela cara meio... Porque eram os ícones do espiritismo ali, todo mundo apavorado. Eu, pô, espírita com medo de espírito? Como eu vinha de Umbanda, né, eu não era que eu frequentava o centro, mas minha mãe carregava para Umbanda, Candomblé, eu nem sei muito bem o rótulo do centro. Aí, para mim aquilo ali era normal, sabe? Baixar lá um índio, um preto velho, isso era normal. Vinha, às vezes, um meio violento, meio falastrão. Para mim era normal. Minha mãe mesmo, em festa de São Cordamião, ela usava a minha cara assim, eu garoto, né? Aí pô, é minha mãe. Eu sei que ela não está fingindo. Quem é que está ali na minha mãe? Eu, garoto, pensava isso. Então, quer dizer, quando eu fui lá na primeira sessão mediúnica lá do centro, lá e está lá a filha da fundadora do céu, que é a filha, o outro dali, de lá, e todo mundo meio assustado, pô, que espíritas são esses? Pô, e a menina lá mesmo falou, eu nunca mais volto lá. O que é isso? Vamos sim, vamos lá ajudar o grupo, todo mundo crescer. Nunca mais voltar maluco, eu volto lá. Aquilo fez até graça na hora, depois, né, eu pensando. E depois até que acalmou, né? Só foi aquele dia mesmo. Ele foi no momento mesmo de intimidação. As pessoas não entendem. E o ambiente era propício para aquilo, também, né? Lá dentro do rola. Tudo ajudou ali, né? E é uma decepção que eu vou te falar, carrego ainda, eu queria ver se a gente conseguia, né? Tomara que a gente continue lá evoluindo lá no grupo, para ter esse acolhimento de uma casa espírita ali dentro. Porque ali você, não sei como é que funciona a Umbanda, Candomblé ali dentro, mas espírita não tem nem no Cesarão, que é o maior conjunto aqui do Rio de Janeiro, você não tem um centro espírita. Porque o movimento... Deixa eu ficar quieto. Uma coisa que me deixa chateado, sabe? É verdade. Mas há de acontecer. Ainda mais o sonâmbulo pode também transmitir a mensagem do desencarnado durante o transe. Ele fica mais livre e entra com mais facilidade em comunicação com os desencarnados, servindo de intérprete dos companheiros fora do corpo físico.
Eu vou te dizer, você falou de um centro no Cesarão, lá no Rolo e tal, mas só que as pessoas que frequentarem esse centro, eles têm que ter uma noção que as pessoas dali, tanto encarnadas e desencarnadas, são pessoas que não têm a cultura ou a ciência dessa visão espírita, né? Tem que entender um índio chegando e falando com os trejeitos dele, o ponto de vista dele, o preto velho com os trejeitos dele, o ponto de vista dele. Agora, que não tenha essa prostituição. Não, ele falou, é lei. A gente tem que entender, ter essa coerência de que analisar o que ele está falando é positivo, legal. Agora não é a gente falar, irmão, você está meio equivocado. Como muito esteve aqui que vamos fazer essa casa ficar cheia, essa casa só vive vazia, isso aqui. Meu irmão, a proposta aqui não é essa, não. A gente veio aqui para estudar. E eu, pessoalmente, eu já sou meio grosso, né? Eu já falo, meu irmão, eu não vim aqui para ajudar ninguém, eu vim aqui para ser ajudado. Eu quero é crescer, porque eu não me aturo. E as pessoas que vivem do meu lado, sabe, têm uma paciência, têm, sabe, um desapego muito grande para conseguir ficar do meu lado, porque senão não fica. E é isso que eu quero me modificar, eu não quero modificar ninguém. É uma coisa que acontece comigo, é o que eu quero, entendeu? Não é mesmo? Porque eu sei que ao meu redor as pessoas não me aceitam muito, mas a gente tem que aprender um pouco para poder ser aceito por eles. Meus netos me reclamam, meu filho então diz, meu Deus, eu não sei como é que essa criatura consegue ficar com a senhora. Meu filho falou para mim, com meu neto mais velho, a senhora reclama o tempo todo. Mas tem que pegar essa informação como autorreflexão, né? Não pode jogar fora a informação. Ontem eu ouvi isso. E de uma diretora da empresa que eu trabalho. Aí quer dizer, na hora, eu chego para falar, para colocar desculpas, mas porque eu entendo também que no meio comercial as pessoas querem te aprisionar num medo. Né? E às vezes eu falo, sabe qual é o problema? Eu estou com uma situação que eu nunca pensei. Eu até ignorava esse lado. Eu estou perdendo medo de ser mandado embora. Aí ficam irritados, né? Aí, vem falar de uma porção de coisa, eu falo, não, isso aí não é reclamação, não é posicionamento meu. E pronto. Que as pessoas querem te usar. Ainda mais quando tu é representante comercial, meu Deus, vamos mudar o assunto, porque o CLT tu tá no cabresto, agora quando tu é representante, eles querem te botar no cabresto como CLT. Aí tu tem que falar verdades na qual eles não querem ouvir. Né? É por isso que dizemos que a mediunidade é engenhosa. Há linhas de compreensão que precisam de muito estudo e meditação para percebermos todos os seus aspectos. O médium sonâmbulo, durante o sono, comparece nas escolas espirituais, onde recebe instruções de espíritos elevados, de maneira que, em estado de êxtase, pode, de si mesmo, transmitir mensagens de alto valor moral e mesmo científicos, juntamente com uma filosofia de grande conteúdo. O que, vou dar uma parada aqui, que ele coloca que o médium sonâmbulo frequenta reuniões espirituais. É interessante que teve um estudo coletivo, eu não sei qual é o livro do André Luiz, né? E aí a frequência de 3 lá que frequentavam sempre eles pararam de frequentar. E foram pegar um num prostíbulo, o outro numa jogatina, o outro não sei aonde. Mas essa falta de se centrar, de autocontrole na hora de ir dormir. Você é todo envolvido nessas energias de repente, da última mensagem, da noite ou do dia todo, e você dorme despreparado. E aí
teve que ter todo um trabalho de conscientização para eles, na hora de dormir, não dormir dessa forma desprotegida consciencialmente, né? Porque eles foram para onde eles queriam, mas é um querer inconsciente, muitas das vezes, porque de forma consciente você fala, não, eu quero ir para ali, mas dentro de mim ainda habita um devasso, dentro de mim ainda habita um viciado em jogo, dentro de mim ainda habita um violento, um marginal, um assassino. A gente tem que toda hora trabalhar isso e trabalhar essa autoanálise para a gente se autoconhecer. E nesse ali mostrou bem claro, porque o cara frequentava, uns ali frequentavam o centro espírita, isso, aquilo, mas não trabalhava esse desprendimento, né, na hora de fazer o descanso ali do corpo. Então, eu achei bem pertinente essa mensagem deles lá, porque escandalizou até o encarnado depois, né, mano? Quer falar alguma coisa, não? Não, é isso que eu queria entender. Escandalizou até o encarnado. Então, ele A pessoa em si era desencarnada. Não, ele era um sonâmbulo. Ele estava lá em espírito, num curso espiritual, na região espiritual. Só que ele faltou muitas aulas, aí foram ver que no plano espiritual, quando eu falei que estava num bordel, num prostíbulo, era num plano espiritual, não era o físico, não. Sim, André, é isso que eu estava querendo entender. Se era um espírito desencarnado. Não, ele era encarnado. Não, ele era encarnado. O médio sonâmbulo, durante o sono, comparece nas escolas... isso aqui eu já li, parei aqui embaixo. O que é preciso ao espírita é examinar, meditando em tudo para que possa tirar do que houve as mais lindas conceituações, para assim dizer, as mais profundas explicações sobre as leis naturais como verdadeiras e eternas. Por isso é que é preciso, se não dever do espírita, usar a razão, enfrentando face a face a fé, porque no mesmo instante em que o médio sonâmbulo fala por si mesmo, ele pode estar sendo instrumento de espíritos que falam por seu intermédio. A vida fala por todos os meios, à medida que os dons da criatura vão se despertando, são valores que vão iluminando valores. São forças juntando-se a outras forças, enriquecendo a capacidade mediúnica do medianeiro. A doutrina espírita surgiu na Terra por misericórdia de Deus, para educar e instruir as capacidades medianímica dos despertos dentro da luz da verdade. Então, essa luz da verdade, a gente tem que trabalhar, porque o que é verdadeiro dentro de mim? É o que eu coloquei aqui que os ascensionados passaram. Verdade é o que sai no automático teu. Ali é a tua verdade, ali é o que você é verdadeiramente. E aquela tua verdade, muitas das vezes ignorada por você mesmo, é que vai cocriar ali na frente. É que vai falar, eu cocriei essa coisa assim? É, porque o teu automático, tu é estressado, nervoso, ansioso, é isso, é aquilo. E você não trabalha isso, e esse automático teu, que geralmente, no dia de 24 horas, 10 horas em vigília, você está não vigilante, você está na mão do palhaço, como é que dizem aí, e aí você trabalha mais a ansiedade, a violência verbal ou até física. Então a gente tem que entender qual é a minha verdade, que eu tenho, que está me direcionando e como trabalhar essa verdade. Então, a gente vai começar a trabalhar essa verdade dizendo que a minha transformação é fácil. Eu tenho que mudar meus conceitos, eu tenho que mudar minhas crenças, eu tenho que mudar
todo o organizador que cria no automático aquelas situações. E aquelas situações, o que é aquilo? É o meu sentimento que está lá, mais encruado, mais lá dentro. Então, esse sentimento, que é a energia, eu tenho que modificar esse sentimento. Porque esse sentimento é que cocria ali na frente as situações que eu preciso passar, porque eu preciso da dor, eu preciso da raiva, eu preciso da tristeza, eu preciso de muita coisa para me centrar, para entender. E, cara, eu não posso andar nesse caminho. Dor só leva para dor. Tristeza só leva para tristeza. Revolta, só leva para revolta. Então eu tenho que entender que isso tudo é criado, é somatizado ali, porque o meu sentimento cocria aquilo. Então eu tenho que trabalhar o meu sentimento para aquilo ali se modificar. Não adianta Jesus, os santos, eles só assessoram de forma indireta. De forma direta sou eu. Eu que chancelo ali, eu que assino aquele atestado de incompetente, de grosseiro, de violento. Não adianta falar, mas ela falou com isso comigo, ele fez aquilo comigo. Não, eles todos são atores numa novela que é para meu aprendizado. Se não é ela, seria outra. Se não é ele, seria outro. Mas aquilo tudo ali são situações cocriadas por mim para o meu aprendizado. Então eu tenho que tirar a culpa da segunda pessoa e colocar a culpa em mim, sabendo que o mental quer tirar isso e falar é ele, é ela, Não, sou eu. Eu tenho que sair do mental e entender, sou eu. Isso aconteceu, fui roubado, roubaram meu carro. Fui eu que criei essa situação. É interessante, né? A realidade que você está falando, ela é interessante pelo seguinte: você vê que determinadas situações, né, de você para mim, entendeu? Aquilo ali me chateou, me irritou, carro não vale nada, carro não presta, legal. Aquela mesma situação, se eu tivesse entrado, eu nem percebo. Nem escuto, vou passando de passagem. Isso acontece muitas vezes, né? É o título do livro, né? A fragilidade, né? Aqui no caso é a fragilidade do abandono, antes era da mediunidade, e assim vai. A gente tem fragilidades, é a porção de terrenos que a gente cria essa sensibilidade ali, fica muito sensível, numa pequenez, numa vitimização, numa porção de coisa. Porra, quem ele é para falar assim comigo? E aí, daí para fora, né? Coitado do fisioterapeuta, coitado do motorista do ônibus, coitado do professor. A mediunidade está assegurada na lei das comunicações, dentro da maior simplicidade, mas dentro também da harmonia divina, desde quando o instrumento dos espíritos compreenda seus deveres para com a vida. Se a usura toma seus sentimentos, pode deturpar sua harmonia, vendendo o que de graça recebeu. E quais serão as consequências? O Miramês gosta de pegar nessa parte de vender a mediunidade, né? O médico que não cumpre seus deveres está sujeito à decadência moral. O médico que não cumpre seus deveres está sujeito à decadência moral. E para ser seguro no seu ministério, deve estudar e compreender, amar e servir, perdoar e ser fraterno, receber a assistência dos espíritos e transmitir para os outros fielmente, não reclamar, ferrou, não injuriar ninguém, não defender em causa própria, usar em casos oportunos a teoria. Porém, nunca esquecer a prática, confiar na oração e no valor da caridade bem compreendida. Bem compreendida. Vou dar uma parada aqui para falar aqui para a Tânia, que ela falou que ia vir no estudo. Cadê você, Tânia? Que ela me ligou, eu falei, ué, Tânia, não, é que eu falei, você avisou o grupo lá que você ia se desligar um período e tudo? Ela, não, eu falei, pô, então a gente achou que você chutou o balde, não vou mais para lá, cada um criou o seu ponto de vista e pronto. Aí eu falei, tu vai esse sábado? Não, sábado eu vou lá. Eu falei, tá bom.
Mas ela falou que também se as dores não tivesse do jeito que estava. Ela falou que estava tomando lá, fez um tratamento espiritual, com a macumba dela lá, né? Aí tá melhor. Eu falei, vai lá essa semana, pô. A gente tá faltando de média. Eu falei, ela falou um negócio da sessão mediúnica, que eu falei, ô Tânia, a segunda parte a gente não tá fazendo, só tá fazendo uma quarta. Por que isso não pode? Eu falei, Tânia, tu tá ausente. Começa a reclamar quando estiver presente, tá? Os médios são os discípulos do Senhor, chamados para a tarefa de luz, todavia, devem ser escolhidos por si mesmos, nas suas decisões de viver os preceitos do Evangelho de Jesus. Observa, companheiro, como as leis de Deus se expressam em toda parte, usando como instrumento todos os reinos da vida. Concentra os pensamentos e procura trabalhar na aquisição da harmonia de tua vida, a harmonia na mente, na palavra, nas ações, que ela, vibrando na intimidade, por consequência, se refletirá no ambiente externo. Pô, legal isso aqui, eu vou até gravar isso aqui depois. Precisamos dar mais ouvido aos espíritos de ordem superior, quanto aos inferiores. Procuremos todos os meios para educá-los com bastante amor. E ele vai falar aqui uma fala de Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Esse é o apelo para todos que compartilham conosco da caminhada com Jesus. Médium, fortalece a perseverança no bem comum. Esforça-te no trabalho da caridade para que alcances a promessa de libertação pelo amor. E ele finaliza: as comunicações dos espíritos superiores nos ensinam, em todas as suas mensagens, as mais altas diretrizes para a felicidade, sejam de encarnados ou desencarnados. Deus e Jesus falam através de tudo e de todos que são seus canais. Observa e medita com sinceridade. Que assim seja. Mas eu acordei hoje, aí, assim, a primeira coisa que eu vi, eu não estou com uma visão legal, o pé de grumichão, um branquinho de flor. Eu já mostrei para o Manel. Um pé de quê? De grumichão, uma florzinha, né? Aí eu fiz, cara, coisa linda, muito bonita, aí fiquei todo bobo, né? Daqui a pouco eu entrei no modo menino, aí comecei a discutir com o pessoal no Facebook, e não sei quem já estava me apunhando. Como é que é fácil da gente sair do centro? A natureza diz uma coisa tão linda, eu fiquei tão emocionado com aquilo, e daqui a pouco estou perdido lá no meu. O negócio é não entrar para o lado da vitimização, é saber que... Não, sim. Quando você vê, já está. Mas aquele automático é você. Aquele automático é você. É entender que você, hoje, entrou no automático e se situou. E falou, caramba, eu estava ali, agora já estou aqui. Como é que pode? Quer dizer, já é um passinho de formiga, mas já é um passinho. Que, de repente, que antigamente você gozava daquela situação. Cada vez você estava mais crítico, mais revoltado, e aquilo ali era teu alimento. Causava dor, causava uma porção de coisas, psicossomática, né, como no livro estava dizendo, causava. Mas você estava viciado naquele tipo de alimentação. Hoje você já fala, caramba, eu estava ali na graça, né, como foi dito, agora já estou aqui desgraçado. É o que aconteceu. Esses dias eu fiquei um bom tempo afastada, né? Quase uns 2 meses sem ir lá na Emília. Aí essa semana, falei, não, vou largar tudo aqui, vou. Aí fui na terça e fui na quinta. Na quinta-feira aconteceu a mesma coisa que eu falei a respeito do meu neto, meu filho Fábio. Quando ele entra no meio, ele lá deixa tudo molhado, aí quando eu vou atrás está tudo alagado, aí começa a falar alto, porque eu falo muito alto. Mas não é falar, não, é xingar mesmo. Eu sei como é que é isso. Aí meu filho, olha, não sei como é que Marquinhos aguenta a senhora desse jeito. Eu já tinha chutado o pau da barraca, eu falei, vai, porque também está sendo hóspede na minha casa, né? Falei,
Você também é a mesma coisa que eu falo com você. Aí ontem, quando eu cheguei, Emília, eu cheguei cansada, mas ontem, quando eu cheguei, que eu entrei, que eu olhei, eu respirei fundo, tá? Não vou falar não. Ele estava trabalhando em casa, não vou falar não. Aí sentei na sala com a mesma roupa que eu estava, fiquei vendo televisão até me acalmar. Aí fui pro banheiro, fiz o que eu tinha que fazer, tomar banho, fazer uma comida. Aí que eu fui falar com ele. Mais uma vez eu ganhei uma lasanha. Só que eu falei baixo. Eu estava tão zen, eu não sei o que aconteceu. Voltei ao meu... Né? Não, é porque a senhora viu qual é o gatilho. Qual é o gatilho que tira a senhora da graça. Viu antecipadamente e falou. Mas é exatamente esse passinho de formiga é que faz a gente ver o gatilho ali. Vai melhorar. Não, a questão... Mas aí o que vai melhorar? Ele ou a senhora? Você tem que entender que quem tem que melhorar não é eles, é a senhora. Eles... Não, sim, porque às vezes a gente fala, vai melhorar, não, eles vão se educar, não vão fazer mais isso. Eles não têm importância se eles vão melhorar ou não. Mas aí é que tá, não é só o não falar, é entender, eu tenho que me harmonizar. Nessa discussão, a gente sente um prazer porque está jogando para fora. Ah, tem que jogar para fora, senão vou ficar doente. Não, a gente não tem que jogar para fora, a gente tem que se educar. Se eu não botar para fora, eu vou matar. Mas é porque isso aí é uma crença que a gente pega ali. A gente não é que a gente não vai infartar. Vai infartar porque aquilo, você não trabalha, não digere aquilo que está acontecendo. Você simplesmente fala, eu tenho que gritar para eles saberem que eu estou vendo isso e isso está me perturbando. Mas o problema, eles são a gente para você se reformar. A gente reencarnou para se transformar. A gente não reencarnou para viver a vidinha do dia a dia. A gente se encarnou. E esse lado lúdico do meu filho, do meu neto, do meu isso, da minha mulher, do meu patrão, é um filtro para eu ver e falar, eu tenho que passar nesse filtro aqui e ser melhor ali. Mas eu estou pensando em mim, eu não estou pensando na situação, nem no outro, eu estou pensando em mim. E o que é melhorar? É não se envolver nessa energia inferior, que a raiva, o ódio, a discussão, só tem um caminho. A raiva, o ódio e a discussão. Então, aquilo ali, a gente tem que entender essa energia. Eu estou falando aqui, mas eu sou consciente muito de que é muito difícil, né? Mas isso aí é aquilo. Tentar, né? Tentar não, tem que toda hora indo. Eu errei, mas não entra aquilo. Eu nunca vou melhorar. Vai. É só começar a falar. A transformação é fácil. Eu sou uma energia, eu sou a energia que move o meu mundo. Então, eu posso me modificar. Eu estou me modificando. Desde quando eu nasci até agora, eu já tive uma porção de transformações. Então, eu posso me modificar. E entender qual é os gatilhos que me desarmoniza de forma mais fácil. Mas isso aí é um trabalho a ser feito, né? Eu tenho uma amiga que fala isso. Você escolheu. Antes de você reencarnar, você escolheu essa situação. Então, vai melhorando e... Melhorar, pô, tá na cabeça que já deu certo. Essa noção de que a gente é energia é uma coisa legal para a gente não entrar para o lado, sabe, meio lúdico, até da doutrina espírita, da reencarnação. Que a gente acha que reencarnou porque foi julgado e tem que vir para cá para pagar o que fez de errado na outra vida. E não é isso, a gente veio para cá porque a gente tem energias ainda turvas, uma muito preta, outra mais clara, mas energias que têm que ser trabalhadas. E esse mundo lúdico aqui, da encarnação do mundo físico, é o filtro para essa minha energia ir se purificando. Então, quando a gente vê a encarnação não como um pagamento de problemas, de débitos que eu causei lá, e sim como um filtro,
a gente vai aturar o neto, o filho, desorganizado, relaxado, de uma forma mais equilibrada, porque eu é que não posso me desorganizar. Isso tudo está feito é para mim, não é para eles. Então eu vou lá e vou fazer tudo direitinho. Eu fui agraciado por uma esposa que faz isso muito bem. Ela não se revolta, nunca. Ela não. Aí eu fico assim, cara, que criatura é essa, mano? E até aquilo me irrita. Parece até que é um desprezo da gente. Deboche. Então, então vamos agora, chegamos ao final, né, do encontro, já até passamos ali da hora um pouquinho, não sei como o Valdemir nos chamou já a atenção. Como é que começou a gritar lá? Vamos lá, cara. Então vamos todo mundo junto formar aqui um feixe de pensamento, vamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus e conversar com ele. Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos por estarmos aqui nós, com esse pensamento, essa necessidade de aqui estarmos e interagir, trabalhar conceitos, botar experiências na proposta da autoiluminação. Que possamos trabalhar essa autoiluminação fazendo essa introspecção, esse autoexame, e, se possível, diariamente, mestre, que os irmãos espirituais possam nos assessorar, nos ajudar a não sair do centro. E que isso tudo possa ter como pano de fundo a paz. E só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja.